Gente, estamos começando o nosso programa do Pau Brasil Podcast e hoje eu tô em mais do que em festa, porque eu tô diante de um grande ídolo, para mim, de uma expressividade única, que vocês ouviram aqui agora tocando um pouquinho da primeira música que ele aprendeu, tá aí, meu mestre Ronaldo do Bandolim. Muito obrigado, mestre, por estar aqui conosco. A gente aqui tem um pequeno projeto modesto, né? Eu não sou músico, não sou um grande entendedor, mas eu sou um apaixonado pela arte, né? E tenho conseguido, com a generosidade de amigos, né, que têm tido a sensibilidade, assim como o senhor, de vir aqui conversar com a gente. Você... Muito obrigado, mestre. Uma honra. Mestre, vamos começar então o nosso papo tentando mapear os nossos inícios, né? Sim. O senhor é natural da onde? Eu sou natural de Petrópolis, nasci em Petrópolis e vim morar no Rio, depois retornei para Petrópolis na infância, ali pelos meus 7, 8 anos, fui criado na roça. Na roça? Ali eu fui criado uma parte no Carangola, uma parte em Correias. Sim. E uma parte ali perto do Cremeri, Sim. que é ali perto do Hotel Santa Paula, que tem Dia Clube. Fui criado nessa imediações, fiquei em Petrópolis entre meus 7 e 17 anos. Então, o senhor é petropolitano de nascimento. Seus pais também eram de Petrópolis? Não, meu pai, mamãe é de Petrópolis, né? E nasceu em Secretário. E foi criado em Petrópolis, basicamente. E meu pai é baiano. Baiano. Como se chamavam seus pais? Meu pai chama-se Rosalvo Souza Silva, já falecido. Rosalvo Souza. E minha mãe, Sebastiana Lúcia Pires Silva. Ela viva ainda, está com 98. 98, coisa boa, ainda tá cantando. Coisa boa, que bom. Que bom. Esse casal maravilhoso, então, teve ao senhor, muitos irmãos, né? Eu tenho um amigo que chama a mamãe de ventre musical. Porque o Rosalvo, meu irmão mais velho, ele é um pesquisador de música clássica, de violão clássico. Sim. O Roberto da minha família, assim, todos se dedicaram à música, mas nem todos seguiram, né? O Rosalvo é engenheiro aposentado. O Roberto é analista de sistema, naquela época que se fazia análise de sistema. Sim. Também aposentado, mas sempre andou com um cavaco e um pandeiro no carro dele. Eu também me dividi muito, né? Pude me dedicar à música, mas porque eu estava assim com os grandes mestres na minha volta. Se eu não aprender, seria um cúmulo. E depois o Rogério, que se dedicou à música, largou o mestrado na época para se dedicar. Ele ia começar o mestrado, na verdade, para seguir carreira com um amigo nosso que depois se tornou como é que chama-se? Um professor que se tornou, como é que chama-se, da faculdade, o reitor da UF, o Cícero, que eu tive até pouco tempo com ele. E o Ricardo também, que é formado em música, mora no interior, mora em Lumiar atualmente. Sim. E é professor quase se aposentando lá do... Então estamos deixando aqui do Pau Brasil Podcast um abração para os irmãos aqui do mestre Ronaldo, todos músicos, né? Mestre, bom, já que falamos desse ventre musical da dona Sebastiana, como é que surge para o senhor os seus primeiros instrumentos? Seus pais, ou seu pai, ele era músico? Como é que funciona isso? Meu pai, ele virou meio um pouco nômade. Desde garoto, perdeu os pais muito novo. O pai nem tanto. O pai ele já era garotão com 20 e tantos anos. Mas perdeu a mãe nova e foi criado por um casal de primos, um espanhol e a prima dele, bem mais velho na época. E ele também, ele caiu fora ali, garoto. Ele foi servir o exército novo. Naquela época não tinha muito... uma coisa de limite, essas coisas, não tinha uma certa... Eu acho que não sei. Ele foi servir quartel, vivia um pouco em Pernambuco, depois ele sozinho foi para Belo Horizonte, foi para São Paulo, passando um período da vida dele. Depois veio para o Rio, e do Rio ele conheceu minha mãe quando ele foi trabalhar em Petrópolis, uma deputada, que a deputada gostava dele aqui no Rio e tal, e
Ele se mandou para lá e quando conheceu minha mãe, Correias. Sim. Mas ele tocava o instrumento? Tocava. Tem foto dele ainda, da boemia, da turma dele aqui do Rio de Janeiro. Ele me contava todas as histórias daquele fã-clube da Rádio Nacional. A história da música, ele era profundo conhecedor e uma figura assim, muito exigente com essas coisas. Ele depois mais tarde, ele não tinha muito ritmo, não. Ele perdeu o ritmo para tocar e ainda esculhambava a gente. Muito engraçado. Mas ele é conhecido de todo mundo e até engraçado. Ele tem uma vida que papai era numa família abastada da Bahia e que virou a parte de sobrenome dele, que tem até, eu não sei, mas acho que tem um trecho dessa história, ou a história, escrita pelo Jorge Amado. Sim. Que a minha avó era uma mulher muito bonita e um coronel fazendeiro milionário lá, o dono disso, o dono daquilo, casou com ela, era garota. E, a história diz que ele quase que exigiu que ela casasse com ele, que ela era uma garota. E depois ela fica viúva dele, ano depois. E casou com um pescador que era meu avô. Então, aí teve 3 filhos do primeiro casamento e 3 do pescador, que era um bonitão e que gostava de badalar. Levou o coração dela. Levou o coração dela. E engraçado que durante muitos anos, eles diziam assim, esse pescador acabou com a Salomé. Salomé faleceu por causa dele. Não, minha avó, depois de muitos anos, se soube que ela teve um câncer. E ela morreu, deixou os últimos 3 filhos, incluindo meu pai, que era o mais velho dos 3 primeiros, dos 3 segundos. E papai ficou sozinho e caiu no mundo. E o seu pai, então, era um boêmio que gostava de música? Ele não era muito boêmio, não. Ele gostava de boemia, que é diferente, mas gostava de música, mas não era assim um boêmio desses programas. Inveterado. Não, ele gostava de música, gostava disso. Certo. Depois ele veio para cá e ele também teve um fato muito curioso, que ele me contava assim, já depois de já adulto e tudo, namorei muito Saloura, ele contava os caras das namoradas dele. Então ele contou que ele namorou eu falei, papai, você conhece tanta música clássica e ópera? Ele falou, meu filho, namorei durante 2 anos, tanto uma bailarina do Teatro Municipal. Então ele falou que... Então ele conhecia até o erudito. Muito, conhecia a ópera, conhecia tudo. Ele tinha um conhecimento danado dessas coisas. Mas, mestre, como é que chega para o senhor, assim, essa coisa de tocar? Foi o bandolim que chega primeiro? Não, mas deixa eu só concluir. Por favor, perdão. Depois uma ocasião, ele falava muito, namorei essa loura. Na televisão, a loura passava. Aí um dia, eu estava no hotel em Brasília, falei assim com a Admilde Fonseca. Aí ela falou, Admilde, ela, Ronaldo, cadê o Rogerinho? Eu falei, o Rogério está lá pro Rio, fazendo não sei o quê, a gente ia fazer uma temporada, década de 80 isso. Aí eu falei, Ademilde, você por acaso conheceu algum Rosalvo na sua vida? A mulher empalideceu. Ademilde. Meu Deus, como é que eu não desconfiei disso? Filho de Rosalvo, você, Rogério. Ela que tinha que dar mesmo, não sei o quê. Então ela contou que namorou papai que teve também. Essa passagem com seu pai. E depois o papai casou, ele veio morar um pouco no Rio, depois volta para Petrópolis. E papai, que eu me lembro ali dos meus 7, 8 anos, que a família de mamãe sempre teve, todo mundo tinha instrumento, violão, outro tocava violão, outro acordeon. Família da mamãe, meus tios. E da família de papai, e papai sempre teve um instrumento em casa. Sempre tinha um cavaquinho, então, nas violão, suas memórias de criança, sempre tinha algum instrumento por perto. Sempre. Por isso que eu aprendi a ser... Meu primeiro instrumento foi um cavaquinho, que eu nem sei lá se era de papai ou se era do meu primo, que eu não lembro. Sei que eu pegava no cavaquinho um pouquinho. E depois me lembro que uma ocasião, mas assim eu devia ter, sei lá, 10, 11 anos, o meu irmão queria estudar mesmo violão. E eu fazia companhia a ele, né? A gente estudava na cidade e eu ia junto com ele para depois voltar junto com a história. Sim. Centro de Petrópolis. E ele estudava com um grande mestre lá, que ela também se tornou um grande músico e um grande amigo. E eu deixava ele lá e pegava às vezes o violão, aquela coisa. Mas ele começou a estudar mesmo assim, para aprender direitinho o violão. Ele foi o primeiro a Rosalvo, ir mais estudar, velho. o mais velho. E depois tinha um outro músico também,
que teve muita influência na minha vida, na vida dele também, que chamava Seu Muniz, que era um coroa. Ele era primo de um antigo apresentador da Rádio Globo, chamava Seu Que Muniz, que já não me lembro o primeiro nome. Roberto? Eu não lembro. Mas, enfim, a gente passou aí toda quinta-feira a gente saía do colégio de tarde, parava lá, ficava lá escutando música, e com você ele, lembra chorinho. Mais ou menos qual a sua idade? Isso aí foi entre 64 e 65. O senhor tinha o quê? Uns 14 anos? 14 anos. 14 anos por aí. Tinha eu, 14 anos. Aí eu passava lá, a gente ficava estudando chorinho, aprendendo choro, isso é difícil, isso é rápido, e aprendendo. E eu tocava pandeiro também. Essa é uma boa informação, porque o senhor se torna um grande chorão. Para mim, uma referência, desde menino eu ouço ao senhor. Depois vou contar uma passagem interessante que aconteceu comigo em Niterói, que o senhor está envolvido. Mas o choro, ele entra por conta desse seu aprendizado com o senhor Muniz, ou o senhor já tinha isso antes em casa? Não, papai, aquela época, ali entre 1900 e, posso dizer seguramente, 57, que eu tinha 7 anos, 57, 58, 59, 60, eu conhecia os programas de rádio e a gente ouvia direto a cachorro na rádio. Direto mesmo, assim. Era uma coisa natural, normal. Inclusive, eu tenho um primo que está vivo, está muito bem aos 80 anos, e eu me lembro que eu era pequenininho, eu falava assim, Paulinho, para mim o melhor é o Valdir Azevedo. Ele falava assim, para mim o melhor é o Jacó. Você vê como discutia coisa de guri, de 7 anos de idade. O conteúdo da conversa daquela época. Conteúdo. Então a gente ouvia muito na rádio. A rádio passava as radionovelas e os programas direto. De tarde, de noite tinha programa direto. Júlio Lozada tinha programa, depois do programa dele tinha a Odete Amaral, conheço todo, Papel Carbono, mas eu ouvia Ari Barroso, então eu ouvia muitos programas, direto, porque até porque você não sai de casa, você ouve mesmo. E depois papai, de vez em quando, ele encontrava esse Seu Muniz, que começou a gente frequentar a casa dele, porque uns 2 anos antes, papai levou esse grupo de música para tocar lá em casa. Tocar de araca, passar uma tarde tocando. Então, essa coisa de música, apesar de que todo mundo lá em casa ia gostar de futucar um instrumento. Rosalvo violão, eu pegava o que aparecesse, assim, um cavaquinho, nem bandolim tinha. Eu vim ter meu primeiro bandolim já com 25 anos. Nessa época do Seu Muniz que o senhor ia fazer companhia para o Rosalvo, o senhor também começou... Não, tocava já. Já tocava. Tocava cavaquinho afinado em bandolim. Na afinação do bandolim. E ele tinha um bandolim. Eu tocava pandeiro. Depois ele viu que eu falei, mas o Ronaldo está tocando muito bem esses chorinhos todos, vamos fazer o seguinte, ele pega no bandolim, eu pego no violão, você pega no violão, fulano no pandeiro, e a gente tocava direto. Então o senhor foi criado nessa... O senhor lembra de alguma coisa da época que vocês tocavam? O senhor acabou tocando aí o Taí? Muita coisa. Lembrar, eu lembro. Mas lembro muita coisa, assim, de gente... das coisinhas. Mais história de que música mesmo. Me lembro que nós fomos tocar... E apareceu um mágico em Petrópolis. Olha. O mágico ficou famoso, só falava no mar da rádio, aquilo. Ele agitou Petrópolis. Aí o cara, não sei o quê. E eu quis tocar, papai não deixou. Falei, não, você é pequeno, vai pro clube. Tocar lá com o mágico. Teu irmão pode até ir. Aí acabou que nem eu nem ele fomos, porque ficou com medo, porque era um programa mais pra noite. Apesar que naquela época não tinha perigo nenhum. Mas tinha que ir algum adulto, né? Sim, vocês eram garotos ainda. Mas aí, conclusão, o mágico fez uma mágica, enrolou, não fez mais porra nenhuma. Aquilo virou uma M, quebra. Soube de tudo depois. Só o jornal. Mas, mestre, vocês então nessa época novos, estudando com o professor Muniz... Não é bem estudar, a gente tocava junto, estudava junto, que ele também tinha curiosidade. Por que fulano conseguia tocar daquela maneira limpinho? A gente discutia mais Era um estudo em conjunto, né? Estudo em conjunto. E aprendi naquela época com ele, sim. Ele botava os discos para tocar e a gente ouvia, essa coisa assim. Aprendi a gostar de 2 coisas, que foram as primeiras coisas assim, que eu me envolvi.
foi com algumas músicas do Jacó, que já não me lembro mais, e muita música do Percy Miranda. Claro, a música do Percy Miranda é... Muito rápida, muito rápida. Aí eu aprendi a tocar aquilo tudo. Devagarinho, aprendendo. Aquilo, o Percy tinha uma execução muito rápida mesmo. Né? E também eu havia ouvido as músicas que o Jacó gravou do Nazaré, que era um álbum antigo mesmo. E depois eu ganhei esse álbum de presente de um coleguinha meu. Era um álbum assim com os quatro disquinhos, né? E aquilo ali é uma escola eterna para qualquer música, qualquer época. Sim. Qualquer época. Imagina. Tinha muita coisa importante. Uma timbração, ali, né? uma beleza de concentração, deles tocarem com uma alma danada. E é um disco muito bonito. Então nós fizemos. Eu aprendi alguma coisa ali, um odeon, devagarinho, eu tocava errado, como todo mundo toca. Mas aquele era uma formação muito rica, né? Era uma formação muito rica. Ali já estava assim. Eu não tinha dedicação à música. Olha só, eu era um garotão, já com 14, 15 anos. Eu só tocava choro com meu irmão. E com esse coroa, uma vez ou outra. Foi cada vez ficando mais distante. E aí, nessa altura ali, já de garotão, eu só pegava no violão, era uma bossa nova. E tocava iê direto com os colegas, né? Sim, que era a época. Época, né? de Roberto Carlos, Jovem Guarda, aquela coisa. Tinha futebol também para vocês? Joguei bola, fui muito famoso em futebol na minha terra. É mesmo, mestre? Jogou muito futebol. Então. Joguei e tive chance. E torce para qual time? Eu sou botafoguense. Mas por acaso, eu morei em Correias e ali tem um grande diretor de futebol. Ele era dono de um country club que tinha quadra de tênis, tinha o campo, tinha não sei o quê, a mansão lá com 40 e tantos campos, que lá no clube mesmo. E ali a gente jogou durante muitos anos, a gente foi muito feliz ali jogando. Jogava ali e jogava nos times do bairro. Do bairro. Correias, não sei o quê. Então o senhor era bom de futebol. Eu era bem conhecido, eu era bom de bola pra caramba. E tive uma chancezinha, assim, 2 chances, na verdade. Uma naquela época, papai de maneira nenhuma. Papai jogou futebol também, jogou no Corinthians e no Amador, né? Jogou no Corinthians e no Vitória da Bahia. Quando era garotão, aquela época devia ser assim, vai lá, joga e não gostou, vai embora. Tinha aquela interesse de progredir, né? Mas então o futebol, as brincadeiras de menino... Não, se você perguntar... Olha, e não era só ainda em Petrópolis, não. Já no Rio de Janeiro foi um dos grandes motivadores porque eu não conhecia o Jacó. Como assim, mestre? Porque eu vim morar aqui em Niterói, eu fiz 18 anos morando aqui. Vim quase em fevereiro de 68. Então, já veio garotote, né? Fui chegar quase do lado da minha casa, os meus colegas de música. Um tocando violão, o outro era o Carlinho, um era o Zé Paiva. Tocava e cantava divinamente bem. Eu falei, nossa senhora, mas aqui encontra muita gente que toca bem pra caramba. Eu falei, aí eu conheci o Carlinho, o Zé. O Carlinho estava morando ali na casa do Zé 6 meses, que a gente conhece como Carlinho Brumbil. Carlinho Brumbil, que depois acompanhou o Valdir muito tempo. Um grande amigo e irmão, né? Perdemos agora ele. Há 3 anos, 2 anos. Então eles foram morar ali. E o Mailton, que era primo de Juventino. Do Juventino Maciel. Que tocava cavaquinho muito bem. A turma era muito boa. Então, quando o senhor chegou ali... já cheguei a cair de bandeira. No meio das cobras. No meio dos caras. Ronaldo toca aí, Ronaldo toca aqui. Eu tinha o maior interesse. Tudo que falava que eu não conhecia, tinha que aprender. E ali, já naquele início de 68... O senhor se muda para Niterói perto de 68, por aí? Início de 68. Início de 68. O senhor vai morar em que lugar ali em Niterói? Fonseca, São Januário. Sim, na São Januário. Aí tinha um professor, que aí eu fui conhecendo através deles todo mundo da boemia. Todo mundo mesmo. Primeira coisa que o papai falou, vocês têm que arranjar um emprego. Primeira coisa era arranjar um emprego. E tempo depois, liceu, emprego, isso aí era uma obrigação do meu pai, uma obrigação, para ajudar em casa e tudo. Então, ali eu comecei a ficar muito conhecido. Agora tem um garoto de Petrópolis, começou todo mundo querendo me conhecer,
E eu querendo conhecê-los também. Nessa época já com bandolim? Não, é bandolim emprestado, cavaquinho afinado de bandolim, sempre assim. Nós não tínhamos meu bandolim. Aí eu me lembro que, morando ali alguns meses, eu conheci o Jonas. O Jonas deu pro Canecão. O Jonas que tocou depois, tocava com o Jacó. Já nessa época já tinha tocado com o Jacó. Sim, estava no auge, né? Ele era a figura... Eu até queria te fazer uma pergunta. Ele era a figura mais famosa de Niterói. Pois ele e Carlinhos. O Jonas, ele é um músico assim que muito reverenciado, né? Como é que ele era como pessoa, assim, o Jonas é uma figura maravilhosa, maravilhosa. Gostava de poesia... Diz que ele gostava muito de seresta também, ele gostava de tudo. Falar poesia, gostava de um bom papo. E militar, né? Que ele contava assim, já para perto dele morrer, ele me deu uma bronca e falou assim: compadre, pode me pedir tudo. Pode levar minha mulher, cachorro, só não tire de mim duas coisas: minha cerveja e meu cavaco. E tocava demais, tocava né? Bem com uma expressividade. Né? É verdade aquela história de que o Valdir tinha realmente uma admiração pelo jeito, pelo sentimento que ele colocava na... E ele tocava, ele adaptava. Eu gostei muito dessa coisa de adaptar depois, assim, estudar, olhar a música direitinho, depois ver o que é possível mudar de tom, essas coisas. Eu segui mais uma escola do Jacó, que o Jonas também seguiu. E o Jonas saía tocando um cavaco com as músicas de bandolim. Sim, tocava, saltava, uma oitava para cá, uma oitava para lá, tocava pra caramba. Mas eu conheci o Jonas e eu me lembro que a gente voltou numa festa, até tinha uns artistas de televisão na época, ali em 68, pouco, 6 meses depois que eu morava lá. E eu já estava ficando muito conhecido em Niterói, porque todo mundo, eu queria, traz o garoto aqui, essa história. Aí eu vinha no domingo à tarde, nós estávamos voltando, passamos o dia ali no Fonseca mesmo, numa festa. Aí nós três, eu passei assim, vinha o Jonas. Aí o Maio falou: esse é o faixa branca, vem aí. O Jonas tinha uma faixa branca. Aí o Jonas do cavaquinho. Aí o Maio falou: Jonas? E o Maio tinha até um certo despeito de Jonas. Minha escola é, como é que se diz? É o canhoto. Mas tocava bem. O Maio era danado, tocava muito bem. Aí ele falava assim... Ô, Jonas, esse é o garoto de Petrópolis. Eu tô sabendo que esse moleque tá morando aí e tal, ok? Aí ele fala, o Mailton virou: ô, Ronaldinho, tira o cavaco aí a cavaquinha afinal de bandolim, né? Tá com velho, né? Tira o cavaco aí e toca uma música. Mas Jonas aqui na calçada. Domingo à tarde eu fiquei... Ele, toca essa porra aí, pô. Me deu uma chamada. Aí eu toquei, vou tocar um pedacinho. Eu vou tocar assim, ó. Peraí. Eu toquei, chama-se Famoso de Ernesto Nazaré. Do Ernesto. Que é uma música que eu tirei de uma gravação do Garoto. E aí você já mostrou essa pra toquei, ele. Aí o jornalista falou assim: bom, muito bom, garoto. Eu tenho que ir agora, que eu vou tocar com o Jacó. Estava indo tocar com o Jacó do bandolim no Canecão. E foi embora. Ali eu conheci o Jonas um pouquinho. Tudo dentro desse sentimento. Eu fui trabalhar, minha vida era trabalhar, chegava a estudar, né? Eu chegava às 11 e pouca da escola, ia para a porta de Carlinhos Zé para a gente ficar ainda enrolando até meia-noite e meia, tocando, quase todo dia isso. Que coisa boa. Coisa boa mesmo. Aquela época que não tinha violência, né? Não tinha mesmo, não. Aí a gente tocava lá, fim de semana, de sexta a domingo, nós éramos caçados igual a... todo mundo queria vocês. Todo mundo, os carros parados. Nós tínhamos nosso chamado Jovens da Velha Guarda, que foi meu primeiro grupo assim, de saudades. Então, eu lembro de todos eles, do Beto, Tuninho,
Luiz Carlos, oh, meu Deus, já estou furando. Carlos Sérgio, era Valtinho. Toda essa turma Zé, Carlinhos. Todo mundo era de Niterói, essa galera aí? Todo mundo daquela muvuca de uns São Gonçalo, mas a maioria dali. Então, o nosso grupo era muito bom de seresta e criamos esse grupo que era apresentado pelo Maurício, professor José Maurício Soares, que é um professor muito famoso de Niterói, e ele fazia questão como fosse o time dele. Então, ele pagava táxi para um, táxi para outro, quer comer. Ele tinha um amor. Então, a boemia de Niterói, vocês estavam tocando em tudo quanto era lugar, né? E naquela época, eu lembro que a gente fazia seresta para as grandes figuras. Governador, às vezes prefeito, para a família Brasil, para a família não sei o quê. Nossa, então um conjunto era não, nós éramos redondo. Um grupo bom, a gente tocava. Então, chegamos a fazer e começamos naquela época a comemorar uma vez por ano uma festa, tipo uma festa de aniversário no Clube do Fonseca. Sim. Eles serestavam para 400, 500 pessoas, só nós mesmo. Que coisa aquelas bacana. Coisas bonitas. Lotava, e era muito comum a gente fazer aquelas grandes festas. E me lembro fazer aquele desafio, tipo Wilson Batista Noel Rosa. Sim. A gente, olha, eu aprendi seresta com aquela boemia de Niterói desde garoto. Agora, me diz uma coisa, mestre, quando você tem essa aproximação aí com Jonas, que Jonas era um músico já mais experimentado, um músico famoso, né? Ele já falava sobre o Época, ele já falava alguma coisa do Jacó, do que ele tinha conhecido. Olha, porque o Jacó falece logo depois, né? Eu acho que em 69, não é isso? Em agosto de 69. Mas o convívio ali, eu passei a ter muito convívio com Carlinhos também. Sim. Ao mesmo tempo, com o Jonas, pouco tempo, o próprio Zé e o Carlinhos falaram assim, você precisa conhecer o Carlinhos de Neves. Sim, que é o Carlinhos Leite, né? É o Carlinhos Leite. Porque ele tinha a família dele, quase todo morava em Neves, ele também morou. Precisa conhecer. E Carlinhos, um dia eu conheci, porque eu saía do liceu e ia caçar, bem de semana, tinha uma reunião no Paraíso, os maiores violonistas. Eu já ouvi falar dessa reunião, que eu sou de São Gonçalo, eu ouvia falar muito dessa reunião. Capitão Urani. Isso, aí ia pra lá, eu era garoto com 18 Tinha um grande amigo meu, desculpa lhe interromper, que eu sinto uma saudade imensa. Ele era jovem e frequentava esses saraus, que era um luthier que morava em São Gonçalo, meu querido Zacarias. Sim. Quanta saudade eu tenho. Um homem maravilhoso, conhecedor do repertório erudito do violão. Frequentava esses saraus. Zacarias foi para depois, né? Eu fui muito novinho. Mas eu conhecia ali o Sobral, o Capitão Urani, tinha outros grandes violonistas, os violonistas que botavam o dedinho aqui. Fazia aquelas coisas todas. Clássica, e o Carlinho também nessa... Carlinho, Aí eu uma vez ou outra ia lá. Aí um dia eu cheguei lá assim, falei, gente... E tinha um coroa que tinha sido secretário de Fazenda, foi quem até ajudou o Carlinho a empregar Carlinho no Estado na época. E ele tocava bandolim e o Carlinhos acompanhava eles aquilo. Eu chegou lá e falei, gente, quem é esse cara que tá tocando muito? Mas esse violão tem muito, engole qualquer um. Era o Carlinhos. Aí alguém falou, Ronaldo, pega no bandolim. Aí peguei no bandolim, comecei a tocar tudo, Jacó, tocar e... Eu já me conhecia o coroa, Carlinhos não, só de nome. Aí toquei com o Carlinhos me deu uma carona. Ele falou assim, meu filho, vou entrar aqui, daqui você vai a pé, porque você é muito jovem. Também, desculpa a palavra, mas também sacaneei ele diversas vezes nos clubes que eu toquei. Falei, Carlinhos foi o primeiro cara a me abandonar na rua. Homenagem a Carlinhos e brincar. Como tocava aquele homem, tocava muito. Demais, né? Nossa, meu Deus. Então, sobre a história do Época de Ouro... Como é que acontece essa aproximação? Porque pelo que eu estou percebendo, o senhor estava orbitando os músicos ali. Mas toda a história do Época de Ouro, para te contar, toda, desde, vamos dizer assim, das mutações que o Jacó foi fazendo. Porque, na verdade, ele já vinha fazendo experiências Jacó, desde a primeira gravação, né? Que ele foi gravando, grupo daqui, outro grupo, porque ele sempre manteve assim. Do início, ele teve o César Faria. Sim. Foi o músico assim, tipo o braço direito dele.
O César. Depois ele chamava, aí teve o Fernando para umas gravações, teve o Gessé em outras gravações. Mais para frente, depois ele educa o Carlinhos para poder o Carlinho desenvolver, acompanhar ele, fazer um segundo violão. Mas Carlinhos não gravava ainda com ele, não. Ele gravava com o Reginaldo Canhoto, sim, com a orquestra, fazia os discos dele, mas Carlinhos... Mas ele já estava preparando o pessoal preparando um grupo, Então depois ele foi... Quando chega lá, passa os anos 50, que o Jacó ganhou todos os prêmios, sim, antigamente é mais... premiadíssimo. Mais premiado. Sei lá, eu acho que a música instrumental era mais respeitada. Uhum. E quando chega ali pelo final dos anos 50, o Jacó resolve querer fazer mesmo um grupo um pouco mais definitivo. Então, Carlinhos já estava entrosado com o César, e ele convida o Jonas. Aí o Jonas falou, mas Jacó, eu sou solista de cavaquinho, não, vou te ensinar, você é garoto novo. Vai ficar bom de ser. Botou o Jonas para entender aquela coisa de tocar com o Jacó, e passou a tocar com o Jacó. E continuou tocando também. Quando eu conheci o Jonas, não era um ídolo de Niterói. E ele tirar da estrela ainda por cima. Estrela bonito, aquele cara bonito. Ele era bonito. Quando pintava aquela loura bonita, Jonas, toca não sei o que pra mim. E lavar o Jonas perdido dessa multidão. Mas aí o senhor, passeando aí por esses músicos, Jacó falece. Jacó faleceu em 69. Quando o Jacó falece, eles param, não param? Não, o Época de Ouro parou. Parou porque não... Ele era a estrela principal, né? Eles não tinham uma chamada uma agenda. Era tudo em torno do Jacó. Jacó perdeu a vida, eles não pararam também. E depois voltou a ensaiar em 72, tocar, mas pelo prazer de tocar. Não tinha uma programação nem nada, não. Em 72, eu sei que entusiasmado por eles mesmos, não sei quem entusiasmou. Aí o Del, o Damásio, o César, estava entusiasmado até pelo próprio Paulinho. Paulinho saberia contar essa história melhor. César, Damásio, o Jorginho, o Del, Jorginho, Damásio, César e Cavaquinho e Jonas. O Jonas. E o Jonas voltaram a ensaiar, a tocar. Foi quando o Paulinho teve a ideia de fazer o sarau, de samba e choro. Isso, isso foi em 70 e... ali acho que foi em 73. Porque o Paulinho monta um espetáculo, eu não é quase... isso? Não, foi 73. Foi no Teatro da Lagoa, é esse? Foi Teatro da Lagoa. Teatro da Lagoa, né? Eu acho que foi no início de 73, que eu saiba, que eu me lembro um pouquinho disso. Eles foram para fazer voltar ao chorinho, né? Aquela coisa toda, com esse samba, Foi organizado pelo Paulinho. Montado, e tinha o Elton Medeiros participando. Elton Paulinho e a apresentação do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, exatamente, isso. Sérgio Cabral. Eles fizeram lá, foram fazer assim, tipo uma semana e tal, fizeram um cartaz de meses lá. Nossa. Meses. Sei lá, 6 meses, 5 meses, não me lembro. Que felicidade, né? Ver o choro, o Paulinho maravilhoso. E o Paulinho nessa época tava... A Paulinho era o... Estrela. É um campeão até hoje. É o pentacampeão. De 10 em 10 anos a gente não tinha campeão, bicampeão. Paulinho Exatamente. Ao concurso. E aquele espetáculo foi maravilhoso. E depois dali eles... Mas era o Del que estava solando. Ele era o solista do bandolim. Isso. O senhor não estava nessa jogada aí. Não. Era o Del. O Del continuou no grupo. O Del ali... Ele gravou, logo, aí isso já foi no final de 73, aí que eu entrei para poder ser meio sub do Del. Meio não, sub, né? Que aí o Del ele estava, eu não sei quanto tempo, mas estava trabalhando na Embratur, que o Del é economista, né? Aposentado. E eu estudando engenharia. E o Del, quando ele não podia viajar, ia eu. E aí o senhor começou, então, a fazer o sub... Fui. Então, esse primeiro que eu fui fazer no lugar de sarau, ou fazer o sarau, eu senti que eles me deram o maior carinho, assim, não fica apavorado, tá nervoso. Tipo assim, presta atenção que você toca, vamos dar uma ensaiadinha, mas foi tudo um pouco corrido. Mas foi ótimo, acertou e fiquei.
E aí você foi ficando. Foi ficando. E o Del já não podia acompanhar, provavelmente. Não, né? O Del continuou. Ele gravou discos com Época de Ouro. Ele fez vários espetáculos de televisão, isso, aquilo, mas quando ele não podia ir, ele me chamava para uma coisa ou outra e eu fui ficando. Uhum. Então, nessa formação já tinha o Dino? Já, né? Tinha o Dino. O Dino era um antigo músico. Antigo músico dele. Né? Sempre. Quando o Dino não podia ir, porque o Dino era muito requisitado, tinha problema, ia ser um Dino, mas sempre tinha programação. É o nosso papo da gente que gosta de violão, né? Esse é naquela época, deixa eu passar uma lembrar disso. Então, aconteceram muitos shows e eu me lembro, por exemplo, assim, de ter um show acho que foi em 74. Por ali, eu não tenho muita certeza, porque eu teria que olhar um cartaz. Teve ou 74 ou 75, por ali. E teve um show que era um pouco show montado de última hora. Então era também Elton Cartola Elton Cartola na PUC. Os estudantes pegando fogo, querendo falar. Ele queria ouvir. Na época da ditadura. Época da ditadura. Eles querendo falar. Nossa, aí tem que falar. A pessoa, não, nossa. Eu me lembro. Então, foi eu, Carlinhos Bombril, Jorginho, Damásio, se eu não me engano, tem que ver assim. O Elton, o Cartola. Comprar a Cartola. E a galera fervendo, querendo que vocês falassem agora. E muito engraçado, né, que eu acompanhei Cartola, sei lá, mas poucas vezes, algumas poucas vezes, e que me sinto muito orgulhoso. Eu ouço Cartola quase toda semana. É um gênio, né? E muitos anos depois, quer dizer, o Cartola faleceu, e, sei lá, 35 anos depois, eu com o Carlinho lá em Brasília, Carlinho Carlinhos chegava no programa assim, comigo, assim, ai, Carlinhos, não sei o quê. Carlinhos, fulano tocando, chegando aí, virava para os violonistas e falava assim, já tocou um Cartola? Quem sou eu, Carlinhos? Já tocou um Cartola? Ele não fala nem Valdir Azevedo, né? Já pagou um cunhaque para Cartola? Então, eu posso dizer que posso. Então fica quietinho, hein? Carlinhos era bobo. Mestre, como é que foi a sensação para o senhor, ainda um músico, por mais tarimba que já tivesse, começar a tocar com um conjunto daquele peso? O senhor sentiu Época de Ouro? Época de Ouro? Claro, pô. Tinha que aprender as músicas direito, toda hora falar, essa nota é isso. Aí é um B4. Não, tá errado. Claro, todos eles. Principalmente o maior deles ali, sem tamanho, porque todos eram iguais nesse sentido de cada um na sua expressão musical, mas era o Dino, o grande professor. Então o Dino me ajudou pra cacete. É mesmo? Cheguei a ter briga com o Dino. Briga que depois vi que eu estava errado, fiquei quietinho, pô. Sacanagem. Porque ele te cobrava, né? Ele te cobrava, ele cobrava. Eu falei, Dino, eu escrevi isso aqui, não sei o que. Ele, tá errado isso. Se prestasse atenção mesmo, que às vezes ele tira de ouvido e pode haver uma falha. O ideal é sempre a partitura original. Mas naquela época, achar originais. E eu vou te falar uma coisa aqui. Do Dino, de toda a Época de Ouro, todos eles me infundiram uma coisa. Que quando eu os conheci, tocando pra cá, rodinha de música, conheci todos eles antes de me envolver com a Época de Ouro. César, Carlinhos, Jonas. Passou a andar juntos também. Sim, claro. Tinha meu grupo de seresta, mas à toa eu não saía aqui da casa em Botafogo com o César. Toda hora, se você perguntar como eu fui parar em tudo quanto é buraco do Rio de Janeiro, atrás de Chorinho, Olaria, não sei aonde, no show não sei aonde, eu só andava atrás desse negócio, como se anda hoje nessas rodas de samba. Igualzinho. Sim. E tocava, né? Canja nos instrumentos dos outros e tal. E muito interessante, que depois eu fui tocar, eles não gostavam, eles gostavam de música mais sutis. Eles sempre foram sutis, com música, muito maduros, sutis, assim, todos encopadinhos, tocavam como ninguém. Eu acredito que ainda não vi um grupo
como Época de Ouro, tá entendendo? Assim, eles tinham um jeito de... Uma coisa entre eles que passava uma emoção. Mestre, agora, deixa eu te falar uma coisa aqui de um fã. O senhor tem noção da sua grandiosidade? Porque eu vou lhe contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava em 2007, 2008. A Glaise, minha querida Glaise, que eu sempre falo nela, que minha querida amiga, um beijo. Beijo, a Glaise. A Glaise me chama para um sarau em Niterói, na casa da Lilica, amiga do Maionese, né? Sim, já fui muitas vezes. Chegamos lá, tava o Patrick Ângelo, um abraço pro Patrick, que também vai ser meu convidado, grande violonista, né? Sim. E de repente, quando eu abro a porta, eu me deparo com um som mágico de um bandolim. E estava lá ninguém mais, ninguém menos do que o Ronaldo do Bandolim. Eu fiquei sem saber como me proceder, fiquei lá no cantinho, mas eu tive ali uma sensação, mestre, que é o seguinte: pouquíssimas vezes eu tive a oportunidade de ver um músico com tamanha expressividade no seu instrumento. Obrigado. As notas que o senhor tirava naquele dia eram extremamente límpidas, uma técnica maravilhosa e uma sonoridade única. E nós saímos do encontro, eu e a Glaise, e ela falou assim: Diogo, ainda me lembro como ela disse assim: hoje você viu um músico com todo o peso da palavra. O senhor tem noção de que esse trabalho todo que o senhor tem durante tantos anos com Época, do que o senhor representa para os bandolinistas, para os chorões, para os músicos que te... não tem uma noção, porque, veja bem, a gente quando se envolve com tanta coisa, e você faz isso com amor, né? Música e traduzir música, eu tenho e não tenho, né? Eu acho que sou uma pessoa assim... respeitada, né? Vamos dizer assim, reconhecida. Reconhecida eu sei, até porque a gente nunca entrou em embate, música não existe embate. Nossa música é uma música é como se fosse uma pelada. É como se fosse uma pelada. Você está ali para se divertir. Você tem aquele sabor. Não é igual uma coisa assim, bom, estou aqui para ganhar, eu tenho que ganhar porque eu ganho dinheiro, fábula, não. Sim. É uma coisa por sabor. Então, para isso... é muito difícil quem gosta, toca da mesma maneira em qualquer lugar. Só se tiver meio apurriada, se tocar no barulho, assim, às vezes ele dá um baixo astral. Mas quando você tem, o ambiente é favorável, os músicos que conhecem o negócio, você pode tocar, não é uma coisa, peça, isso aquilo que você estudou, não. Qualquer coisa. Aí você sente assim você sente prazer com isso. E isso é um divertimento igual ao do O senhor então deve ouvir muito isso, né? Porque o seu som é muito único, muito pessoal, muito personal. Eu não me apego muito a essas coisas assim, não, sabe? Eu sei que a simplicidade eu gostaria sempre de ser reconhecido pelo aquilo que eu fiz, ou que eu faço. Que está fazendo. Né? Se gostar e ter sincero. Que gostou daquilo ali. Ali é uma realização. Não vendeu paciência, mas fiz. Isso aí eu ainda hei de fazer, pretendo fazer alguma coisa, se a saúde permitir. Claro. Tocar alguma coisa, gravar, ainda pretendo gravar algumas coisinhas por aí. Bom, então você tem uma carreira extensa, foram quantos anos, você tem noção de quantos anos eu tô enfiado nisso, assim, deixa eu te contar uma história. Época, especificamente com Época, o senhor vou até contar um pouquinho antes do Época. Antes do Época de Ouro, a gente tocava e chegamos a acompanhar muito artista famoso, Carminha Mascarenha, Antônio João e outros grandes seresteiros. Jamelão foi o principal deles, né? Que a gente era garoto lá. Eu acompanhava o Jamelão, ganhava o quê? Sei lá, não tem a diferença não. Eu ganhava lá um táxi. Mas o prazer de estar lá. De um grande vestidinho, tocando aquela coisa. Ele era aquilo mesmo de estar alinhado. Ele era, E aquele negão de 1,90 m e pouco, forte, colete, gravata, numa elegância danada.
e cantava lá de longe, e às vezes cantava até sem microfone, cantava aqueles sucessos dele todos. Sim, sim. E possivelmente, naquela época, assim, não tinha muita história de banda, eu não me lembro não, só banda de rock, né? Mas não me lembro assim, a maioria desses cantores cantavam assim, pegavam um violão, com certeza pela grana que era, né? Vamos dizer assim. Não era com orquestra. Né? Eu me lembro ali nos anos 70, eu me lembro que surgiu o Rafael sozinho, ele era uma orquestra. Sim, sim. Isso não dá para dizer. Então ele acompanhava Ney, acompanhava João Bosco, não sei quem, Gal Costa, e outro, antes dele, que eu me lembro assim, que era o segunda pedreira, era o Dino. Sim. Todo mundo, quando tem, vou cantar, sei onde, Elisete, precisa, para ouvir aquela belíssima voz. Mas dava um violão, um piano. Estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. E disso eu sinto um pouco, sabe? Esse filme que agora veio a premiar, até toquei para essa menina numa ocasião do aniversário do Estevão Ciavata, há uns anos atrás. E aí eu vi aquele rostinho, então, ela menininha linda, a mãe dela... da Fernanda Torres, né? Fernanda Torres, que eu fico vendo assim, uma garota culta pra caramba, sabe, das coisas, que nos deu tanta alegria com humor, né? Os programas que ela... imperdíveis, que eu assisti quase todos, e fico vendo ela assim. Então, quando ela vem a mexer ou melhor, trabalhar num filme tão profundo, que mostra uma época que eu que estou aqui, estou vivo, e estudei, fui trabalhador, fui tudo, músico, então você faz uma varredura, né? Pelo que passou no passado. E se eu ainda estou aqui, você viria realmente para refletir das grandes coisas, porque nós sempre absorvemos muito lixo cultural, né? É verdade. No cinema, na música, e até hoje eu fico vendo assim, não que a laranja tem lá seus gomos, tivesse um pouco mais gomo direitinho, bom, pelo menos lá de cá, não sobra. Não sobra muito nada, difícil, né? não sobra nada. E é curioso que vocês lá naquela época já faziam os jovens, o conjunto de vocês eram os jovens da velha guarda. Jovem velha guarda. Resgatando aquela música. Não, sempre a gente procurou assim, acompanhar, mas a gente não é bobo. Eu acredito que muitos artistas é muito difícil, é muito chato ser um prepotente, né? Como a arrogância, a prepotência. Isso jamais. Mas é óbvio que tem muita coisa ruim. Muita gente ruim que são famosos, cantores famosos. Muita coisa que eles jamais têm noção do que é uma grandeza de uma música clássica, de uma música boa, uma música popular brasileira de qualidade, que se tem o carinho. Foi uma felicidade muito grande o senhor ter sido forjado no meio quando você de pega tudo assim, isso. um CD, infelizmente, você pega o CD e fala, ó, que capa bonita. Olha só, quem escreveu o CD? Pô, aqui, ó, fulano está elogiando, olha só quem escreveu. Olha só, olha os parceiros. Então, isso tudo parece que nós fomos engolidos mais uma vez. Eu me lembro de ter viajado por aí afora durante muitos anos, sempre vendi CD, até recentemente no Japão. Vendi CD igual a água lá. Eles têm, tá entendendo? O americano tem. Né? Consome muito o LP, ainda o CD, eles são assim. Eu não sei porque Cargas d'Água não há uma loja, não há mais fabricante, não entregam nada assim, e tu ficou exposto a uma obrigação, que é ouvir através de uma forma online. E vamos vivendo. Faltou, né? Bom, mestre, a gente tá mapeando então os seus inícios, a sua chegada na época de ouro. A gente falou do peso que foi, falou dessa amizade anterior e o respeito que muito jovem pelo seu talento. Falamos da sua sonoridade única, falamos que o senhor representa. Por favor, o que o senhor quiser. Vou tocar um pedacinho de uma música de um autor que eu também escrevi 110 músicas dele, e foi com um dos quais que eu aprendi muito bandolim, que é o Juventino Maciel. Esse é ao vivo. O Jacó foi de Sentimento Disco, né? Jacó tanto queria me conhecer,
Cadê o garoto de Petrópolis? Cadê o garoto de Petrópolis? E não chegou a conhecer? Eu cheguei porque eu era muito... Bom, garoto. Tinha que ter tempo para namorar. Eu trabalhava até sábado. Eu trabalhava... Saía 6 horas da manhã, segunda-feira, e trabalhava até sábado, 2 horas, 3 horas da tarde. Trabalhava muito. Né? Então, minhas músicas, tu ia para casa de Ventino, mas matava a aula. E assistindo, eu matava a aula direto para assistir as coisas de música. Então... Com o Juventino o senhor conviveu bem? Então, muito, convivi desde vamos dizer assim, ali de 69. E o que o senhor me diz dele, assim, como pessoa? Pessoa maravilhosa. É mesmo. Um gênio da nossa música. Deixou muita coisa bonita. Essa é uma valsa dele, que chama-se Santa Cecília. Essa eu gravei em 2018, 19. Não, acho que... gravei em 2018 agora, com a Sati Koito, que é uma pianista japonesa. Que eu fiz 2 CDs com ela. O primeiro eu fiz Scott Joplin e Hernani Nazaré. Sim. Essa aqui, eu toquei isso aqui, eu tava até... Isso chama-se Vitorioso, de Hernani Nazaré. Claro, eu vou fazer uma lembrança que sozinho a gente erra muito. Um trechinho. Bom, mas aí não corta isso. Isso agora, é o Vitorioso do Isso Ernesto. É o Vitorioso. Esse tá no disco com a Sachiko. Esse é de Nazaré. Eu gravei 6 de Nazaré e 6 de Scott Joplin. Essa música chama-se Magnetic Reggae. Essa música é do Scott Joplin. Essa é a minha última parceira. Sim. Mas antes disso, eu vou te contar uma coisa que foram muitos anos. Foram 47 anos de época de ouro. Olha, eu acho que... Viajou esse Brasil eu acredito, andamos muito, eu aprendi muito com eles. Eles tinham um amor pelo Jacó e pelas coisas. O Jacó, o Altamiro, Abel Ferreira e vários. Os antigos do passado, então não se fala. Tudo que o Jacó gravou, eu também aprendi a tocar com eles. E muito Pixinguinha, né? Pixinguinha era Posso pedir um trechinho de qualquer coisa do Pixinguinha que o senhor poderia fazer, por favor? O que quiser. Deixa eu ver.
Coisa linda, né? Paciente. Pixinguinha, poxa, até hoje é um repertório sem fim. É demais, né? É demais. Pixinguinha, Jacó, muita coisa. Quase todos os Jacó também nós tocamos. Do Jacó, assim, o que o senhor tem mais... O senhor que gosta mais, assim, de tocar dele? Muita coisa. Muita coisa, né? Não tem nada. Eu gravei... Muita coisa de Jacó e talvez as coisas mais simples de Jacó, Noites Cariocas. Uhum. Isso é um clássico. É um clássico, uma delícia. A gente, quando está tocando, a pessoa começa aquele remeleixo, a gente fica. O doce de coco. Doce de coco, chorinho na praia. Isso foi gravado pelo Del. Pelo Del? Até porque é o seguinte, eu tocava as músicas que o Jacó gravou, todas, e acho que Del gravou também. É até engraçado que eu falei, não, toca isso. E Ronaldo, eu acho que eu já esqueci. E o seu Zileno? Pô, então vou tocar. A Mágoas. Mágoas. Olha, olha. Vai por aí. Mas, antes da gente chegar em alguns outros assuntos que não podemos faltar, sim, eu quero saber daquele disco bonito que o senhor gravou pela Niterói Discos, que era só Ernesto Nazaré. Sim. Foi demais aquele disco. Aquele disco eu... Lembra de alguma coisa? O senhor tocou Eponina, tocou várias coisas ali do Nazaré, né? É tão bonito aquele disco. Eu gosto demais daquele disco. Deixa eu dar uma afinadinha. Por favor. Um ar-condicionado. Sim, o ar acaba mudando o instrumento, né? O ar tensiona. Olha, eu gravei aquele disco, acho que foi em 2008. Isso, 2008. Gravei 14 ou 15 em Nazaré. É um trabalho de pesquisa, porque é um autor que eu pesquisei. Eu cheguei a querer fazer mestrado em música. Uhum. Primeiro pesquisei música clássica, depois de uns professores, vai fazer música clássica, faz os chorinhos aqui. Aí peguei o Nazaré, porque eu já vinha tocando Nazaré pesquisando. Sim. Eu pesquisei quase toda a obra dele. Lindo. E aquele disco ficou tão bem. Eu escolhi umas músicas ali. Ali tem muitas músicas bonitas ali. Poxa, deixa eu lembrar um nome para poder tocar e lembrar o nome. O problema é esse aí. Muita música bonita ali.
É muito difícil tocar, assim, tem que estudar. Sim. Deixa eu ver aqui. Eponina, não é? Eponina. Deixa eu ver, Eponina. Não sei nem como saiu. Lindo. Esse disco é maravilhoso. Procurem, tá na internet. Ele tá na internet. Um disco no YouTube lá da Niterói Discos, NIT Discos. Tá lá, tem todas as faixas com nome. Não sabia. Eu mesmo não sabia disso. Eu não ouvi. A gente não pode passar, porque agora eu queria saber de ti uma das coisas que mais me impactaram nos últimos anos, que é o Trio Madeira Brasil. Eu já vi muita coisa bonita de formações, mas a sorte, a felicidade que vocês tiveram de criar. Como é que foi essa história? Bom, como é que surgiu? Essa história surgiu o seguinte. Lá na década de 80, eu e meus irmãos, Rogério e Ricardo, a gente já pretendia fazer um trio. Então começamos, o Rogério escrevia muito bem, estava muito ocupado com música, e nós chegamos a ensaiar e começar a fazer algumas coisas. O Rogério escreve muito bem até hoje, mas o problema é que meu outro irmão ficava vacilando. Pô, cadê já estudou? Pô, não peguei, não decorei. Sempre tinha uma história. Então a coisa começou a capengar. E o Rogério falou, olha, se ficar assim não dá. E eu já trabalhava, não tinha tempo. Filhos, família. Sim. E Ricardo enrolando. E o Rogério escreveu, fala com o Rogério. Ele escreveu, como é que é? Dança Ritual do Fogo. Sim, ficou lindo. Ainda tem essa partitura. É lindo demais. Eu tenho até vontade de tocar aquilo. Não sei se teria mão para tocar isso hoje. Isso é lindo. E várias outras coisas, música clássica e popular. Aí o trio não andou, mas a gente, cada um vai para o lado. O Rogério trabalhava muito com música, acompanhando os artistas e os trabalhos dele com nós, aquilo. E depois o Marcelo, no Garotão, tocava, ele estudando de música. Mas meus irmãos estudavam, uma garotada, uma rapaziada lá, se encontrava em Niterói. Quando eu passava, eles estavam ensaiando na casa da minha mãe, os 7 cordas, eu vou roubar esse garoto para mim. Que era o Marcelo Gonçalves. Tinha 17, 18 anos. Novinho, né? Aí, poucos anos depois, ele estava em São Paulo com uma orquestra do Roberto Inhatali, que eu não me lembro, orquestra de corda, eu sou ruim de... Enfim, e eu tocando com Época de Ouro. Aí depois dali a gente se encontrou para sair para Boemia. Toca aqui, toca ali, vai para casa. E ali a gente teve uma ideia de tocar. Zé Paulo também estava nessa. Zé Paulo, Marcelo e eu. Zé Paulo já conhecia, porque Zé Paulo, anos antes, a gente tinha rodado o Brasil, ele... muito gaiato, contador de história, piada. Zé, nota 10. Então ficou assim, a gente ficou de... Falei, se vocês toparem, eu topo porque eu me dedicarei, mas eu tenho uma vida mais difícil que a de vocês. Tenho 3 filhos, minha vida é uma correria. Não, mas a gente vai para sua casa, então vamos. Que aí a gente combina direitinho, passava o dia estudando e ajeitando, né? Ajeitava as músicas, depois estudava, e depois a gente fez Porque vocês saíram do choro e foram buscar coisas. Vocês tocavam Piazzolla, vocês fizeram Manuel de Falla. Mas fugimos porque era um interesse meu, tá entendendo? Na verdade, eles já eram um músico de formação. E eu tinha muita vontade de tocar outras coisas. Falei, tocar choro.
Choro pode ser a grande motivação, mas eu gostaria de tocar de tudo. Sim. Que eu acho que eu sou capaz. Porque eu falei, eu tocar choro, já toco choro aí com época de ouro. Tempo, tudo quanto é jeito, ele toca, improvisa. Vamos fazer uma outra coisa, aí né? Nós fizemos aquilo, aí passamos a tocar. Meu Deus, e que felicidade que nós foi fizemos o primeiro aquilo. CD, e foi um CD muito marcante, aquele CD. E dali em diante nós começamos a rodar para tudo. Teve um trabalho lindíssimo com a Roberta Sá. Também, aquele disco Aquilo foi cantando músicas do Rock Ferreira, né? Disco lindo. Aquele disco, olha, como eu vi aquele disco. Uma pena, foi né? Uma que coisa aquele projeto foi interrompido. Uma pena mesmo, porque a gente tinha tudo para fazer assim. Mas vocês viajaram muito com aquilo, não? A Roberta, nossa querida amiga, né? Um beijo para você. Beijo, Roberta. a Roberta, ela... Esse dia até estive com ela lá, muito rapidamente, porque eu tinha tomado umas cervejas, estava cansado, mas deixei um beijo para ela e fui embora, lá no Candongueiro. Mas naquela ocasião a gente já tinha tocado com a Roberta em São Paulo, ia por aqui, pelo Rio. Então, quando bolou de se fazer aquele disco, que ele tinha tudo para estourar. Mas mesmo. foi uma coisa lindíssima. Eu cheguei a ver aqui algumas entrevistas de vocês, todos de branco, conversando com ela. Uma coisa linda. E o disco muito bonito, ficou muito musical. Nossa, eu não vi nada parecido com os arranjos que vocês criaram. Vocês pegaram, por exemplo, aquela música Água da Minha Sede, que já era um sucesso, né? Cheio de baixo, e fizeram um maracatu por trás, uma coisa meio ciranda, meio maracatu, e aquele bandolim marcando. Sim, ficou muito bonito. Nossa, aquilo foi demais. Como eu tenho que agradecer. Eu quero que o senhor seja portador de um abraço pro Zé Paulo Becker, pro Marcelo Gonçalves. Com ele agora há pouco, estava ensaiando. Puxa. Apanhando dele. Agora está na hora de o contrário, né? Agora eles cresceram. 30 anos é muito isso, não. Mas vocês viajaram muito naquela época? Viajamos muito. Nós começamos viajando para tudo quanto é país e rodamos muito. Itália, Alemanha, Suíça, França, Portugal. Foi bonito demais, né? Vocês nem tinham ideia de que isso ia ser tão especial, né? Tudo foi muito especial. E a gente passou e até hoje, né? Depois viajamos, fizemos muitos festivais, muitas outras coisas. Eu acredito até que uma coisa que ajudou, vamos dizer assim, que abafou um pouco, são os problemas políticos dos países, né? Eu não quero aqui entrar em questão para não apanhar depois. Não polemizar, né? Não polemizar. Mas já deu para entender o que a natureza da nossa conversa, né? Porque eu penso o seguinte, eu me lembro que tinha um amigo meu, faleceu, né, da Bahia, e ele veio quando me convidou, até para ir para o exterior. Eu ia muito para a Bahia tocar com ele é muito famoso lá. Professor Edson Sete Cordas. Nossa, conheci dos Ingênuos. Maravilhoso, um mestre do Sete Cordas. Então ele falou que mesmo no governo de direita lá, que era, a gente não lembra usar essa palavra direita e esquerda. Sim, sim. Eu usava que era um governo mais coronel, né? Vamos dizer assim, que era o governo do Antônio Carlos Magalhães, dizem que ele era uma pessoa muito, muito positiva, muito positiva, de cumprir essas coisas. Que ele incentivou muito a música para o exterior. Isso eu lembro que teve uma ocasião que eu estava na Alemanha, nós ficamos lá uns 10 dias tocando em Frankfurt, que era a Feira Internacional do Livro, e eu me lembro de ter viajado com o Oludum, aquele gente que não acabava mais. E a gente viajava. E o grupo do Edson falou, não, a gente acabamos de voltar da Bahia, fizemos 20 shows pelo mundo. Quer dizer, um certo patrocínio de desenvolver cultura. Sim, olha, o chorinho, eu falei, poxa, vocês estão de parabéns, porque por aqui nós não recebemos apoio para coisa nenhuma. Que difícil, né? Vida que segue. Mas eu insisto em voltar em falar pouco sobre o trio Madeira Brasil. Não, tem que continuar pedindo. Mas eu quero voltar, eu vou insistir em tocar nesse assunto. Porque o trio Madeira Brasil, ele representou, assim, para a cena instrumental,
ele ventilou coisas novas, uma sonoridade específica, o seu bandolim, os arranjos de vocês, as concepções que vocês tinham. Porque, vendo vocês falando dos arranjos, daquele CD mesmo com a Roberta, né? Sim. Poxa, vocês puseram um maracatu naquela música do Rock Ferreira, que já era um samba cantado pelo Dudu Nobre, Zeca Pagodinho. Transformou completamente. Tanto Ficou muito bonito. Era um CD de inéditas, aquela música não era inédita, entrou, mas parecia inédita. Parecia inédita. Porque vocês fizeram uma lindeza de arranjo. Porque a música do Rock Ferreira, uma vez eu falei, foi até um pouco mal interpretado, que eu falei assim, você sabe que você tem músicas tanto no choro, assim, pega uma música de Pixinguinha de Jacó, muito mais simples. Pega uma música de Radamés, sempre é mais complicado. Do Lars de Freitas não se fala. E na música popular é a mesma coisa. Você pega, às vezes, uma coisa assim, mais do Tom e de outros compositores assim, com muito mais sofisticado. Mesmo antigos. Então, eu falei com os garotos, eu falei assim, olha, a música do rock é uma música assim, mas nós temos a obrigação de dar beleza, encher, porque ela é linda, é uma coisa, é uma linguagem complicada. Ele é espetacular. Não, né? e tem uma. Ele é um cara pesquisador. Vocês tiveram cuidado, né? Porque aquele som vocês recuperam toques de atabaques específicos. Então jeito era de tocar o samba de roda do Recôncavo, aquela coisa tudo. Foi um trabalho muito bonito. Botamos trilha de fuga na música. Sim. E alguma música virou um baião, outra virou uma bossa nova. Tudo assim, uma participação, porque é complicado pegar as músicas e simplesmente sair acompanhando. Não era. A ideia era a gente trabalhar. E ficou muito bonito. Nossa, ficou demais. Eu te agradeço. Você sabe que teve um disco assim há uns anos antes, pouco tempo antes de Roberta, que foi um disco também que eu não me lembro quem bolou essa ideia. Eu que não fui. Mas foi produzido pelo Moacir Luz. E o Moacir falou, não, vocês têm que gravar com o Guilherme de Brito. Sim, o Guilherme de Brito, claro. Aí resolvemos que ia ser só nós mesmos. E fizemos também um disco contemplativo. Sim, mas quem ouviu, adora aquele disco. Adora. E vocês tiveram coisas com o Zé Renato também, não foi? Com o Zé nós fizemos um disco chamado Zé Renato interpreta Chico e Noel. Isso, maravilhoso. Ali foi arranjo do Leandro Braga. Nossa, mestre, que mestre. E muito bonito aquele disco. Aquele disco Eu gosto demais desse disco. Adoro, ele já tinha participado cantando Louro, não foi? Vocalizando o Louro do Egberto Gismonte, né? Vai por ela. Nossa, isso foi lindo demais. Há quantos anos do trio Madeira Brasil? Vocês estão ensaiando? Vocês não, estão olha, como é que anda? Porque agora o trio está formado com Ronaldo do Bandolim, meu querido Rafael Malmite. Malmite, meu irmão, olha, eu tô esperando você para sentar. Já te fiz esse convite há muito tempo. Queridíssimo Malmite, um grande músico. E o Zé Paulo Becker, não é isso? O Zé Paulo Becker. É o seguinte. Nós viemos assim firme, cada um ali, acaba que todos nós tivemos nossos outros compromissos. Sim, imagino. Eu vou falar, eu tenho agenda, pô. Agenda que tem esses grandes cantores, roqueiros e tal, eu não tenho agenda. Mas tinha eu sou uma pessoa que me envolvo, quase que pago para me envolver. Tá entendendo? Agora mesmo, já estou indo viajar, pagando para me envolver. Aliás, eu estou dentro. Vou levar o bandolim e estou dentro. Então, acaba que nós já tivemos agenda, eu tive, assim, muito ocupado com música, e até hoje eu gosto muito. Enquanto a saúde permitir, vou me envolver. Tá junto, né? Portanto, o Trio Madeira veio legal, veio firme, assim, até, vamos dizer assim, 2015, depois nós fizemos
CD, DVD e tal, com o Yamandu convidado. Sim. Deu-me embora. Depois começou a dar uma diminuída por razões de compromisso deles, do Zé Paulo, Marcelo e outros compromissos paralelos. Eles fizeram algumas viagens, alguns trabalhos com os portugueses, eu participei de alguma coisa aqui. E depois o Marcelo, ele fez doutorado e ele queria se parar. Ele foi um menino, é um menino maravilhoso, 10 mesmo. E ele falou, Ronaldo, você sabe da minha dedicação ao Trio Madeira, a gente fazer arranjo, ensaiar, aquela coisa toda, seriedade que ele levou isso. E eu também queria levar um pouco a minha vida assim, acadêmica, um pouco focada, eu não quero embolar. Como professor. Então ele é brilhante, por acaso eu fui fazer um show em Florianópolis, ele é professor, o menino estuda online, está fazendo mestrado com ele. E outros também que já passaram na mão dele agora, nesse curto tempo. E ele é dedicado a esse. E também um outro problema que Marcelo tem lesão auricular, e ele não... Paulada não dá mais para ele. Esse negócio de caixa de som, muito coisa assim, não dá. Eu falei, Marcelo, se você continuar tocando com a gente, vai tocar acústico sem problema. Nós fizemos muito show acústico na Europa. Assim, bandolim, violão, tranquilo. Formação maravilhosa. E para muita gente até. Seria só uma questão de habituar. Diferente da pauleira que era o Carioca da Gema. Nossa. Chegava, tudo alto, e a gente se divertia da mesma maneira. Sempre achei que a música tem que ser séria para ouvir. Mas tem que ter prazer, né? Séria para ouvir, séria para se divertir, mas e a gente poder aproveitar a natureza dos divinos, né, que nos deram. E também, olha, ao longo desse período, eu fiz muita pontinha, gravei com um, gravei com outro, fui convidado para gravar com muitos artistas aí, o que fico muito honrado. Não só os famosos, muita garotada boa, participei de muitas pequenas gravações assim, coleguinha do meu filho, não sei quem, não me interessa. Me senti tão honrado quando tocar com esses medalhões que você sabe que isso já ocorreu. E também uma figura também que me influenciou muito, não influenciou só, ele me ensinou música também, música mesmo, para poder aprender a melhorar meus arranjos, essas coisas. E saber mexer com a música melhor, o Rogério, meu irmão. O Rogério sempre ele me ajudou da melhor maneira possível. E com ele também eu fiz vários. Bom, você imagina, santo de casa, que não faz milagre, que era para ter uma obra com ele. Não tenho. Ele tem os trabalhos dele. Casa de ferreiro. Exatamente. Meu filho que toca com ele, o Tiago. Tiago toca com ele, Tiago também fez um CD que eu acho que é merecedor de ganhar prêmio. O Tiago, eu gostaria, inclusive, que o senhor o convidasse também, porque eu queria muito conversar com ele. Ele tem um trabalho lindo com afrochoro. Também, ele é bom demais, né? O Tiago é maravilhoso. O Tiago é o próprio... É nosso convidado aqui, é uma pessoa tão no sangue mesmo, porque eu dei dicas para ele. Não posso dizer assim, não... Pega isso, faça. Estudou, assim. Não, eu só passava assim, está estudando, já pegando bandolim. Tiago, faz uma escala cromática. Esse dedo aqui, dedo deslizar. Assim. Ele foi aprendendo a tocar. Ele falou, essa música está errada, tem uma notinha aí. Nunca mais. Foi nunca só além dando disso. dito. Não, nunca além disso. Ele foi estudando. Então veio no sangue, né? Não, ele é de muito observar. Bom, né? Ele é muito bom. Porque se eu aprendi tanta coisa ouvindo Jacó, que eu não vi, quer dizer... Então ele só não, essa garotada toda. Os filhos de Luciana, tudo. Sim, só cobra. Olho no olho. Mas com o Rogério eu fiz muita coisa assim legal. Participou de muitas coisas. Esse disco do Nazaré que eu fiz, ele me ajudou muito. Falei, Rogério, dá uma corrigida. Que eu fiz os arranjos, escolhi. Ele, não, tá legal isso aqui. Aí eu gravei, pedi a ele, porque é um disco meio, de certa maneira, da marra, né? Para convidar todo mundo, não tinha grana de prefeitura, mal dá para pagar um táxi.
Aí ele mesmo fez dobra de violão, várias coisas que bacana. Agora, mestre... E fiz um grande disco com ele, que é um disco sobre a obra do Baden-Powell. A obra não. Isso. Um trecho, uma parte da obra. Uma parte da obra. Maravilhoso esse disco. Isso. Eu sou apaixonado por esse disco. Esse disco do Baden. Tava me esquecendo disso. Eu só toco aquelas músicas. Tocava algumas com o meu grupo que eu tinha na Modern Sound, que chamava assim... Sim, lembro, em Copacabana. Gente Fina. O nosso grupo lá, Gente Fina. Uhum. E com eles eu tocava muita bossa nova. Aquelas coisas do Eu já ouvi Zé Carlos Bigorna, Bebeto Castilho e Fernando Coelho. Nós fazemos um sucesso lá anos da nossa vida. Uma diversão toda quarta-feira. Mas eu queria, antes da gente caminhar... E com o Rogério... Só um minuto. Uhum. E com o Rogério, eu fiz esse disco que a gente lançou aqui, lançou ali. Continua tocando, de vez em quando toca Baden e a beça por aí. Coisa Mas boa. Eu gostaria até de tentar ver como é que eu vou fazer para esse disco tocando no Spotify. Divulgar mais isso, né? Maravilhoso, um disco lindo. Mestre, eu queria falar de duas coisas. Meu grande amigo Baden. Sim, é verdade, é verdade. Eu queria falar de duas coisas antes da gente encerrar, porque eu já estou abusando um pouquinho aqui do senhor. Sem problema. Mas olha, Japão, um disco com uma pianista maravilhosa, tem discos do senhor com João Lira no Japão, flautistas que participam também. Como é que foi essa história de repente, o Ronaldo do bandolim tá lá no Japão fazendo shows, gravando discos? Como é que funcionou isso? Olha, primeira vez que eu vi um japonês tocando aqui foi até... hilário, porque eu estava em casa, voltei assim para almoçar em casa de mamãe, eu tinha ali meus 25 anos, e a TV ligada no RJTV, mais ou menos algum programa assim parecido, e tinha um repórter, nós estamos entrevistando hoje, tem um grupo de japoneses no Leme, na praia de Copacabana, e eles cantando assim, assassinaram o camarão. E todos eles, aí começou a conversar com eles, o Jun fala, depois soube, né, que era casado com uma brasileira, e Jun falando, não, nós viemos para cá, a gente ama samba e choro, não sei o quê, e falou assim, a gente gostaria muito de conhecer o Época de Ouro. Tô vendo, falaram no ar. Falaram, eu tenho quase certeza disso, aí falaram assim, queria conhecer o Época de Ouro. E pronto, isso 4 dias depois, a gente estava na casa de Jorginho com eles todos. Isso foi 70 o quê? Sei lá, 76? Já tem bastante tempo. 76, 74. Foi ali no meio dos anos 70. Depois, mas anos passaram, começou um japonês, que agora me foge o nome dele, essa rapaziada da minha geração, todo mundo sabe quem é. Que começou a levar uns sambistas, e às vezes levava até do chorinho. Del chegou aí, Paulinho da Viola, me lembro que há muitos anos foi ao Japão. E eu fui para o Japão a primeira vez, foi o quê? Foi acho que no final dos anos 90 agora, ou 2001, 2002. Eu tenho que dar uma olhada. Mas daí de lá, eu tive umas 7 vezes no Japão. Caramba! Eu fiz lá alguns trabalhos com Época de Ouro, depois voltei com Época de Ouro, depois voltei com Rogério, depois voltei com a Satiko, e foi fazendo assim. Eles têm um carinho e um respeito muito grande pela nossa música. Né? São apaixonados, observadores, determinados. Competentes. Né? Muito competentes, assim. Teve um aluno que eu dei aula aqui no motel, aqui na Zona Sul. Eu falei assim, você faz escala, e fiz. Você conhece intervalos musicais aí para bandolim, assim? Sim. Você conhece a você... Eu falei, então o que você quer comigo, o Rioide? Ele, professor, eu só quero que você vai tocar o que eu te pedi, e se você pode fazer um centro, improvisar. Então, fiquei assim
uns 5 dias fazendo o que ele queria. Ele juntou aquilo como se fosse uma pilha de material, falou, agora eu tenho material para estudar 2 anos. Caramba. Aí anos depois eu estive com ele, que ele é muito gentil comigo, ele esteve comigo e começou assim, eu falei, toca, eu toco nos 6, 7 grupos, toca de tudo, samba, chorinho, não sei o quê. Música brasileira, clássica, toca de tudo. E eles são muito interessantes, porque são um povo de uma gentileza profunda e muito animados, tá entendendo? Sim, muito animados. Sim, e não pensa você que não tem nossos velhos maus hábitos, não gosta de fumar um cigarrinho, toma lá seu saquê, igualzinho. Todo mundo e se você deixar, assim, eu tô com vontade de tocar, tô num lugar onde é possível, eles vão até de manhã tocando. Que coisa maravilhosa. Eles gostam de uma boemia. Que bom, que bacana. E aí surge o convite da Satco para fazer, como é que foi isso? A Satco foi o seguinte, eu a conheci ali no início dos anos 2000 e pouco, lá, e eu fiquei muito impressionado com ela, que eu falei, porra, essa menina tem alguma coisa que eu tinha quase certeza que ela estudou nos Estados Unidos, que ela toca mesmo faz uns baixos bonitos, assim, forte. Aí depois eu soube que ela é formada em Nova York, estudou muito americana também, mas se dedicou à música brasileira, de um modo geral. Aí ela, em 2014, ela veio aqui e me mandou já pelo celular se eu poderia gravar uma valsa dela. Muito bonita. Tá? Ela com a japonesa, que ela é maravilhosa. A japonesa aqui, se tivesse, estava arrebentando. Elas tocando a valsa dela. Me mandou a partitura, mandou esse áudio para gravar. Eu encontrei com ela aqui, quando ela chegou, ficou eu de um lado, ela não falava nem oi, e eu também falo muito mal e porcamente. E e a Naomi no meio. Naomi Kumamoto, pianista e flautista. E Naomi dirigindo, a gente foi batendo papo, tomando uma, tomando outra. Eu falei, olha, eu tinha muita vontade de gravar alguma coisa a mais com você. Topa, isso, aquilo. Que tal a gente pensar? Eu falei que Scott Joplin é bom. Então, e Nazaré. Então, nós fomos para casa. Eu falei, então nós vamos nos dedicar. Eu vou agora pegar esses próximos 15 dias, 20 dias, vou selecionar esse material, já vou desenhar mais ou menos como a gente pode fazer isso, e a gente se encontra e vai pouco ensaio e muita, como é que diz, muita transpiração. Sim. Aí foi. Muito trabalho. Né? Ela entendeu direitinho, não me dirigia, não, isso, aquilo e tal. Faz que ele vai fazer aqui, faz aqui a terça, aqui ele faz um contracanto direitinho. Então ela deixou gravado. Eu saí da gravação porque eu estava sentindo que ia atrapalhar, não deu tempo de eu estudar direito. Aí ela gravou tudo e foi embora para o Japão. E meses depois, você deve ter conhecido o Carlinho Fux, que era o dono do estúdio. Sim. Aí uns 4, 5 meses, dei uma estudada, fui lá e gravei. E gravou. Foi nosso disco de Nazaré com o Scott Joplin. Ele é muito gostoso. Sim. Sem a arrogância de nada. Não, é muito bom. E agora, em 2019, também tivemos a oportunidade dela. Claro, agora imagina, nós rodamos lá o Japão, ela está falando bem melhor. Eu, japonês, zero. e ela português, já bem mais. E a gente tem convivido bastante, assim, e aqui nós tivemos a oportunidade de gravar. Aí gravamos Chiquinha Gonzaga, um disco muito bonito, que eu acho que, se Deus quiser, daqui uns dias eu coloco isso no Spotify, sim. E o outro disco é Chiquinha Gonzaga e Juventino Maciel. As músicas do Juventino. Muito bonito. Fizemos arranjos legais, ela gostou muito. E vamos ver, enquanto a saúde estiver permitindo. Antes da gente encerrar, Choro da Ribeira. Ronaldo Bandolim e Choro da Ribeira. Como é que é essa história? Porque é uma maravilha esse conjunto, gostoso. São histórias da boemia. A música brasileira segue uns caminhos muito engraçados, né?
onde era para estar nos louros da glória, não está. Mas nem por isso eu vejo os músicos assim, tristes, desanimados. Não, a galera tá aí, se vira e toca aqui, toca ali. Então, um bom exemplo foi, isso já é antigo, né? Porque nós fizemos Orquídea, naquela época que não tem show, vamos arranjar um lugar para tocar e vamos tocar. A gente não gostou, a gente se manda, pô. Não tinha assim, sem ser envolvido por dinheiro, qualquer coisa. É mais da alma. Então, o Orquídea, nós tivemos uma frequência dos grandes artistas lá, Luiz Carlos, Beth, não sei o quê. E outros grandes músicos, nem se fala, então. E a ideia veio dali. O Rogério, meu irmão, ele é da opinião, como o Silvério também, é da opinião seguinte: não, a gente tem que dar um jeito de tocar. De realizar. Em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte: é possível isso? Se dane-se numa calçada. Vamos tocar. Arranja um lugar para a gente parar, porque dificilmente você ficar estudando em casa e não praticar, não serve para esse tipo de música. E o Silvério teve a ideia de juntar a garotada toda para não parar, porque já vinha, né, esse embalo do Zé da Velha de muitos anos. E botou e funcionou. Eu tirei a minha ideia da dele, mas não foi eu quem criou essa ideia, não. O Sérgio Marba, grande amigo meu, da minha idade, e frequentador de samba, de música, de boemia comigo há muitos anos, ele virou e falou: Ronaldo, tem um lugar aqui na Ribeira, na Praia da Ribeira, que a gente pode fazer um chorinho aqui. Eu falei: Sérgio, eu vou fazer o seguinte, eu não vou chamar eu vou chamar uma garotada, que se der uma furada, tá tudo resolvido. Agora eu vou chamar, se der errado, eu vou ficar com a cara de tacho. Aí eu chamei Chamei o Léo, que a gente estava tocando junto. Léo, Diogo, Felipe. Barreto, Felipe Ornelas. Pra cacete. Maravilhoso. Desde garoto nisso. Cuspindo fogo esse dia. Pronto. Aí montou o show da Ribeira, a gente tocou lá durante... fizemos quase uns 40, um por mês, mas fizemos quase uns 40 shows lá, né? Mais ou menos. Por aí. E agora já estamos quase uns 2 anos já. Em maio, mais ou menos, completo 2 anos. No Renascença. Né? Gente, é maravilhoso. Eu adoro toda vez que eu posso. A gente tá aí tentando ampliar. Fizemos um disco bonito, aberto. Improvisando com músicas também, que é uma música do Juventino, não é? Né? Improvisando, lindo. Bonita a beça. O disco ficou bonito. Meu querido Maionese na flauta. Eu gosto um grupo assim, que eles têm assim, vamos dizer assim, um olhar... há uma espiritualidade de olhar as duas coisas. Tanto o choro do Época de Ouro, daquela coisa assim, na hora tem que fazer sério, aquilo mas na hora de improvisar também tranquilo, tira aquela ideia da bossa nova, que essa a gente faz. A gente faz aquela coisa bem livre. Vamos nomear Fernando Leite no piano, Maionese na flauta, Felipe Ornelas de cavaquinho, Diogo de pandeiro, Diogo Barreto no pandeiro, Diogo Barreto do pandeiro e Léo Fernandes de desde aqui do Pau Brasil Podcast, estou mandando um abração para todos esses músicos que eu acompanho. Inclusive estarei no próximo lá, vendo vocês tocar. Dia 14. Dia 14 de março. Eu vou dar uma divulgada aqui no meu WhatsApp. Mestre, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse para a galera que está ouvindo a gente, que tem muita gente que gosta do choro, tem muita gente que gosta da música popular, que acompanha desde o Trio Madeira, não só com a Época de Ouro, que acompanha o Choro da Ribeira. Trajetória longa, coroada de êxito, pelo amor, pela música. E aí a gente aqui tem um carinho muito especial aqui no Pau Brasil Podcast com o nosso querido Choro. O que o senhor sente olhando para trás e vendo o panorama futuro do nosso choro, com essa experiência que o senhor tem? Eu vou te falar uma coisa aqui, vou até dar uma de professor de matemática. Eu me sinto equidistante. Uma saudade dos meus amigos do passado
impressionante. Sim. É uma saudade alegre, tá alegre. Entendendo? Porque de cada um eu tenho uma piada para contar, uma grande sacanagem que eu morro de rir quando lembro. Viveu, né? E dessa turma para frente, eu acho que se não fosse ele, eu acho que teria parado de tocar, porque eu sempre pensei o seguinte: enquanto eu tiver saúde, porque saúde e possibilidade de tocar, e o que agrada, até porque nós estamos acostumados a fazer música não para tanta gente, né? Mas tocar para 200, 300 pessoas, para tocar para 10 pessoas, tranquilo. A alegria tem que ser a mesma, o prazer, toma uma, a não ser, a única coisa que pode tirar o prazer de um ser humano nessa vida urbana que a gente leva e conturbada é a saúde. Então, você está com saúde, pô, manda ver. Eu me lembro que eu era muito fã e amigo dessa turma toda, que é a velha guarda da Portela, quando eles foram criados ali. Criado não, que a turma todo mundo mais velho que eu, mas eu era garoto enfiado ali. Eu me lembro deles, seu Alberto, Manasseia, e etc. Casquinha, aquela turma uma alegria, eles tinham um prazer de fazer a música. O que a gente faz no show, eles fazem assim, fez um samba, tomando umas talagadas, então caia para trás, depois de velho. Eu falei, você vai, e suando, viver. Então, acho que essa alegria, o senhor consegue ter desfrutado o que viveu com aqueles músicos maravilhosos e vislumbrar uma coisa bonita. Claro. Né? Então a gente acaba que não pediu para se envolver, mas quando foi ver, está 50 anos envolvido. Então foi um prazer assim, de ter aprendido com eles e faço o possível quando precisam de mim. Eu está sempre disposto. Sempre à disposição e estou sempre envolvido aí com essa rapaziada. E sempre estará, né? Enquanto tiver saúde, estou aí, né? Meu mestre, olha, eu queria te agradecer imensamente. Queria, olhando nos teus olhos, dizer da minha profunda admiração. Obrigado. Não só pela sua pessoa, que todo mundo sempre me elogiou muito, a sua simplicidade, a sua disposição de ter vindo, sair lá de Niterói para vir aqui conversar comigo hoje. Diogo, e eu queria dizer que eu sou muito impactado pela sua música. Muito obrigado. Pelo seu bandolim. Quantas e quantas vezes na minha casa eu boto as suas gravações do época, boto as coisas novas do disco improvisando agora. Meu Maionese teve aqui, Maionese adora e falou, o Ronaldo que me levava para tudo quanto era roda, me levava para todo lugar. E assim aquela experiência que eu tive de vê-lo lá no Sarau, na casa da Lica, que me deixou muito impressionado pela sonoridade única, pelo seu toque. Os flamencos dizem muito isso, né? É um músico que transmite. Sim. Eu queria te agradecer. A graça da música brasileira, desse tipo de música, é botar um pouco de emoção, ter prazer de estar fazendo aquilo. Como eu até no início falei, isso aí é diferente de você enrolar um jogo e esperar ele acabar. Tá entendendo? Isso é um prazer igual numa pelada. Você joga aquele amor, briga, né? É uma coisa que você está envolvido. Isso. Então a música transcende, leva a gente para transcender. E eu queria te agradecer muito por tudo que o senhor fez, pelo que está fazendo, pelo que continuará a fazer. Quero que o senhor saiba que eu sou um fã, que vou continuar acompanhando de perto. E eu te agradeço muito por ter vindo aqui. Ô, Diogo, uma honra. Espero voltar e contar outras coisas. Sim, foi um prazer enorme. Gente, com isso nos despedimos aqui. Um abração. Tchau, tchau. Estamos aí.